Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula dessa matéria, desse módulo que está sendo tão e tão especial. Não sei para você, mas para mim está sendo muito, muito especial. Hoje eu vim com uma vestimenta um pouco diferente da outra, e essa aqui carrega um testemunho muito lindo e eu quero abrir a aula de hoje dessa maneira. A aula de hoje nós vamos estudar sobre evangelização pessoal e relacional. Nós estávamos ali no Malawi em um dos cultos, se eu não me engano foi no culto de domingo lá deles, e aquele louvor maravilhoso deles, alegre, mesmo sem estrutura, dançando, e a gente envolvendo naquela coisa toda, e aí, né, passou ali o momento do louvor. Parece que ia chegar a hora ali das ofertas. E fomos totalmente surpreendidos, porque na hora ali, o pastor, presidente, junto com todos os voluntários e algumas pessoas membros da igreja, entraram pela porta principal, pelo corredor central, cada um carregando uma oferta e dançando. Aí a música lá toda animada, né, deles lá, e cada um com uma oferta nas mãos. E aí você imagina, qual que foi o valor dessa oferta? Para eles custava muito, 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 né? E aí você deve ter imaginado, uau, os pregadores, os missionários ali receberam um cachê maravilhoso. Bom, ali cada um entraram com uma oferta, e aí qual eram as ofertas? Era um pacote de semente, na mão de outra pessoa tinha uma fruta, na outra um cacho de banana, na outra uma galinha. A nossa pastora, a pastora Eliane Procópio, recebeu uma galinha, ficou toda emocionada, né, por ter recebido uma galinha. E alguns também entraram com algumas vestimentas, e no meu caso, o pastor lá me vestiu com essa roupa ali na hora. Então eles entravam dançando, né, com a oferta ali no corredor, e aí foi entregando para cada um da equipe, né, e aí dentre essa foi o nosso cachê ali, de estar ali com alegria. Eles entregaram o melhor que eles poderiam entregar, né? Então eles vestiram, né, alguns de nós. Isso foi um gesto que mudou muito, que impactou muito a gente, nessa maneira de enxergar esse tema de hoje, evangelização pessoal e relacional, sabe? Porque são nossos irmãos, e a maneira como eles usaram aquele momento de honrar cada um de nós, para eles estavam fazendo, né, como eles fizeram, como nós vemos na Bíblia, com uma mulher entrando na sala e derramando sobre Jesus algo valioso, né? Quebrando um vaso de alabastro, de perfume caro. E esse foi o gesto que eles fizeram com a gente. Esse foi o gesto que eles fizeram com a gente. E aí na aula de hoje eu quero te levar a compreender como que essa evangelização, ela é uma expressão pessoal e relacional da missão integral. Então, eu sei que nós já tivemos um módulo mais específico para as questões de evangelização e discipulado, mas falar sobre missões, a gente tem que abordar esse tema de evangelização, mas contextualizado com essa missão integral. Realmente entender que estar ali fisicamente é importante. É importante. E Jesus esteve fisicamente entre os discípulos. Era importante, é importante. Ele apontou o caminho, o modelo. Então, quando estávamos ali, algumas pessoas até questionavam. Eu também, em um certo momento, fui fazer as contas, né, na ponta do lápis, o valor que cada pessoa gastou para conseguir ir até fazer essa viagem missionária. Seria muito mais proveitoso eu enviar o dinheiro. Seria muito mais, porque daria para comprar muita coisa lá, alimentar muitas crianças, não é? Mas estar ali para eles faz toda a diferença. Então não foi uma missão turística para mim, algo que só para eu ter a experiência,
mas estar ali, poder dar um abraço, né? Depois que o pastor lá, e o pastor que entrou com essa roupa e me vestiu, eu levei um terno, contando testemunho aqui para vocês também, que esse terno o Senhor colocou no meu coração, esse impulso de levar o terno, talvez por uma necessidade ali específica, eu não sei lá, sabia o que iria necessitar ali, né? E claro que depois eu vi que a realidade não seria necessário, mas entendi no meio do caminho a necessidade que o Espírito colocou no meu coração e me impulsionou a levar esse terno. O pastor lá precisava se vestir melhor, né, no padrão do novo tempo que estava chegando para a igreja. Então, esse foi o maior sinal de que, como contrapartida, nós também precisávamos vestir o pastor. E ali, né, depois de um culto maravilhoso, nós abençoamos esse pastor com esse terno, que na época que eu comprei ele, foi um valor mais ou menos de uns $2.000. Tá? E para eles lá, $2.000, meus irmãos, compra uma casa para uma família de 15 pessoas, assim, uma casa enorme, compra muita coisa. Então, só para você ter ideia, na moeda deles, vale mais de 17 milhões, milhões da moeda lá do Malawi, tá? Então, foi muito lindo, muito lindo. E aí eu quero levar você a esse entendimento de como a evangelização, ela é essa expressão da participação da missão de Deus. Da missão de Deus. Ela é uma extensão do Missio Dei, ok? Ela é uma extensão do Missio Dei, ou seja, da missão de Deus. Por meio do povo é que ele envia ao mundo. Então, como é que Deus cumpre a missão dele aqui na Terra? Através de mim e através de você. Então, o Missio Dei acontece quando nós saímos do nosso lugar. Não é só enviar recurso, não é só fazer, levantar ofertas nas nossas igrejas para levar alimento ao necessitado. É estar presente também. Então, o ato de evangelizar não nasce como uma obrigação institucional. Você compreende isso? Não é uma obrigação institucional. Porque se faz parte da missão de Deus, tem muito mais a ver com a nossa identidade missional. Está na nossa identidade. Nós fomos alcançados pelo Evangelho. Ou seja, naturalmente, nós nos tornamos mensageiros desse Evangelho. Olha o que Marcos 16,15, quero relembrar esse versículo com você. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É claro que é possível ir de outras maneiras, mas é necessário nós nos posicionarmos de forma mais efetiva. Olha essa frase de John Stott: a missão não é uma tarefa da igreja, mas a própria razão de sua existência. Se a igreja não tem missão, se ela só existe para fazer culto e eventos, ela não tem uma razão de existir. Ela não tem uma razão para existir. A razão da existência de toda a igreja é anunciar as boas novas. Então, o evangelho deve ser comunicado com autenticidade e amor, não por imposição. Não é uma agenda estabelecida. Nós precisamos ter esse processo de evangelização em todo o tempo. É uma maneira da missão de Deus ser cumprida aqui na Terra. Segundo lugar, eu quero falar sobre o nosso testemunho de vida. Então, dentro do evangelismo, tem essa ferramenta que é uma ferramenta missionária. O seu testemunho. O seu testemunho. Também tivemos esse privilégio de estar ali no Malawi, contando um pouco da nossa história, nos momentos ali em que a gente participava e como eles ficavam impressionados. Impressionados com pouco.
Que a gente sabia. Eu lembro que toda manhã o nosso pastor conduzia um devocional ali de 10 minutinhos, devocional mesmo para o dia. Você tinha que ver os obreiros da igreja que estavam ali nos ajudando como intérpretes. Eles ficavam assim anotando, e assim como se fosse uma aula de teologia para eles. Porque ali sempre tinha os testemunhos, né? E a gente compartilhava, e eles ficavam realmente impressionados. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz, Mateus 5, 13 e 14, nós somos sal da terra e luz do mundo. Se o sal ficar guardado, ele nunca vai levar gosto para as coisas. E se a luz, a própria Bíblia diz, ela não foi feita para ser colocada debaixo da cama. Não, mas na mesa da casa, para iluminar toda aquela casa. Olha essa frase ela é muito famosa. É uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis. Pregai o evangelho em todo tempo. Pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Essa frase, ela não pode ser compreendida como uma negligência do pregar, porque se não há, como é que a própria Bíblia diz, como vão crer se não há quem pregue, ok? Mas aqui essa frase, ela nos leva ao entendimento que o nosso testemunho de vida, o nosso dia a dia, as nossas reações falam muito mais às vezes do que as nossas ações. E aí eu quero te levar a um entendimento sobre Jesus como nosso modelo. Agir como Jesus fez, fazer o que Jesus fez, tê-lo como modelo para que a gente possa ter um modo de agir correto, é tranquilo, porque está escrito. Agora, o maior desafio daquele que é chamado pelo Senhor é reagir como Jesus reagiria. Como você tem reagido às afrontas do mundo, às tempestades, às dificuldades da vida? Como você tem reagido aos nãos, aos sims de Deus? Como você tem reagido? Porque agir fala sobre regras. Reagir fala sobre caráter. Isso é forte, eu quero repetir isso aqui para você. Agir aponta para um livro de regras, uma religiosidade qualquer. Agora, reagir aponta para um caráter. Um caráter. É isso que nós precisamos nos atentar, porque o testemunho ele precisa ser legítimo. Legítimo. E esse testemunho só é legítimo quando nós entendemos que ele precisa ser um reflexo do nosso caráter transformado em Cristo. Deixa eu caminhar aqui mais. Vamos falar aqui sobre a relação como ponte para o evangelho. Quando nós entendemos que ser amigos das pessoas, ser sociáveis, né, poder criar relações mesmo com essas pessoas, o evangelho se torna uma ponte para o reino de Deus. Então, tem um conceito muito famoso também, que eu lembro da minha juventude, no ensino dos cursos que eu passei, era que na evangelização é melhor nós ganharmos a pessoa para Jesus primeiro. Não, ganharmos a pessoa para nós primeiro, para depois ganhá-la para Jesus. Para ganhá-las para Jesus. Olha essa frase de Ed Stetzer. O evangelho se move na velocidade dos relacionamentos. Não é só anunciar a palavra. A própria Bíblia ela tem a sua eficácia. Mas o Senhor nos chamou para sermos relevantes na vida das pessoas. Um exemplo disso é o diálogo com a mulher samaritana. Jesus ali, ele não só falou das coisas do reino, não, ele entrou no cerne da questão, do que aquela mulher estava passando, ok? Então, eu quero caminhar aqui para o final dessa aula com uma frase de Billy Graham: evangelizar é cooperar com o Espírito Santo na obra que ele já iniciou no coração das pessoas. Precisamos nos atentar a isso. Na evangelização, o poder do Espírito Santo tem que ser esse motor. Essa evangelização pessoal e relacional,
ela não depende de técnicas humanas. Não há uma técnica que você vai aprender a criar relacionamentos. Não, é o poder do Espírito Santo que tem que agir. É o poder do Espírito Santo. E aí nós vimos isso muito claro nos livros de Atos. Como que eles se relacionavam no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. E aí qual que é o fruto dessa relação do Evangelho? Comunhão e multiplicação. Comunhão e multiplicação. Atos 2, 46 e 47. Perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo graça para com todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então, eu quero concluir essa aula aqui de hoje chamando a atenção a algumas questões mais práticas para o nosso dia a dia, para essa aula mais prática. A evangelização deve gerar vínculos de discipulado e amizade, não apenas conversões momentâneas. Eu falava muito isso eu lembro quando eu saía com uma turma para evangelizar nas ruas e aí dar a sopa, né, lá para os moradores de rua. E aí eu sempre falava com eles, olha, vamos tomar cuidado com a abrangência dessa ação. Nós vamos ser igreja, vamos praticar a bondade, e eu vou falar isso na próxima aula com você, mas nós vamos tomar um cuidado para não alimentar uma necessidade momentânea e depois de 3 horas ele vai estar com fome de novo. Precisamos deixar algo eterno com ele, e uma continuidade, não somente levar um alimento. E aí sempre esses evangelismos, né, eles eram mais efetivos. Então, o que você precisa refletir na sua vida? Os seus relacionamentos precisam estar diante de Deus, porque Deus já colocou em seu caminho as pessoas que você precisa revelar a glória de Deus. Como é que você consegue isso? Orando. Ore a Deus, peça a Ele discernimento, coragem, se abra a novas amizades, irmãos, porque o Evangelho fala sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. E no reino de Deus, essas oportunidades estão aí para revelar a glória de Deus. Amém? Então, nessa aula, eu espero que você tenha entendido que esse processo de evangelização, ele precisa ser pessoal e relacional. Amém? Que Deus te abençoe. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui amanhã para mais uma aula. Deus abençoe.